Olá, amigos. Meu nome é Edmundo, trabalho com a formação bíblica junto ao CB na educação popular da Bíblia. Também trabalho com as comunidades eclesiais de base, as SEBs, da qual fui durante 8 anos representante do Estado de São Paulo junto ao Regional Sul 1 da CNBB na ampliada nacional das SEBs. Dando continuidade ao nosso trabalho aí dessa educação popular da Bíblia, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema bastante importante, que é o diálogo de Jesus com a samaritana. Então Jesus se encontra lá no poço de Jacó e ele conversa com a samaritana, tudo isso a partir do Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 1 a 42. Como é um capítulo muito extenso, muito longo, nós vamos dividir ele por algumas etapas. Então, do versículo 1 até o versículo 6, mostra o cenário onde se realiza o diálogo. Depois do 7 até o 26, descreve o diálogo entre Jesus e a samaritana. Do versículo 7 ao versículo 15, o diálogo é sobre a água. Do versículo 16 a 18, sobre o marido. Depois do 19 ao 25, sobre o lugar da adoração. Os versículos 27 a 30, eles descrevem o resultado do diálogo na pessoa da samaritana. E o 31 a 38 descreve o resultado do diálogo na pessoa de Jesus. Para fazer o nosso fechamento, os versículos 39 a 42, ele vai trazer para nós uma descrição do resultado da missão de Jesus na Samaria. Então, diante de todo esse quadro, a atitude de diálogo é uma atitude que faz brotar vida nova. Jesus, ele conduz o diálogo com a mulher da Samaria como um aprendiz. E durante a conversa, ele teve que aprender da samaritana como entrar em contato com ela. Então, Jesus começa o diálogo procurando um contato através do trabalho que ela fazia. E ele fala, dê-me de beber. Mas por esta porta ele não consegue conversar com ela. Em seguida, Jesus tenta outra porta e diz, vá buscar teu marido. Então, no versículo 16. É a porta da família, mas nem por esta porta ele consegue contato. A mulher responde, não tenho marido. Então vamos pegar aí o capítulo 4, versículos 16 a 18. Você aí que está em casa, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a nossa reflexão, o nosso trabalho aí desta formação da leitura bíblica. Jesus disse à samaritana, vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade. Então, finalmente, a samaritana, ela identifica Jesus e diz, vejo que o Senhor é um profeta. Pelo assunto da religião, ela se situa na conversa e Jesus abre uma porta para o diálogo. Enquanto Jesus tomou a iniciativa, a conversa não avança. Quando a samaritana começa a puxar o assunto, aí a coisa caminha. Será que nós temos a coragem de deixar o outro a iniciativa do mundo da conversa? Muitas vezes nas nossas formações, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nós não deixamos com que as pessoas falem, com que as pessoas coloquem a sua opinião. Nós queremos despejar goela abaixo tudo o nosso pouco saber e deixar com que as pessoas fiquem na inquietação. Então você aí que está na sua casa, que está nos assistindo nesse momento, não fique inquieto. Anote
alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento, e dentro do possível nós vamos respondendo ao questionamento de cada um. No versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte nesse texto: os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Galiléia e foi de novo a Judéia e foi de novo para a Galiléia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era quase meio-dia. Interessante que nesse texto que era proibido que os judeus se encontrassem, principalmente o homem, com uma samaritana durante o dia. Jesus quebra aí o primeiro protocolo quando ele, ao meio-dia, ele vai até lá ao poço de Jacó e se encontra com a samaritana. Depois, na sequência, vai dizer o seguinte: quando chegou... Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. Então é dessa água viva que Jesus fala com a samaritana. Dentro da sequência da nossa reflexão, a leitura da realidade, ela tem que nascer de uma nova experiência de Deus e da vida. E Jesus, ele tem um jeito diferente de ver as coisas. Dá um novo sentido à água, ele dá um novo sentido ao lugar da adoração, ao comportamento. Jesus conversa em público com uma mulher, ensina a ela e a envia como missionária, entra em contato com os samaritanos, que era um povo considerado impuro pelos judeus. Sua experiência o faz ter uma visão nova da vida e de Deus. E isso em espírito e em verdade. Então Jesus acaba quebrando os tabus, os preconceitos que dividem as pessoas. Então, a partir de tudo isso, a leitura da realidade, ela torna transparente as coisas da vida. Por que torna transparente as coisas da vida? Jesus nos ensina a tornar transparente a vida para que ela nos revele algo de Deus. Baseando-se no que a samaritana e os discípulos já sabem ou vivem, e Jesus procura ajudá-los a perceber uma dimensão mais profunda das coisas da vida. E ele pega como exemplo a água. Então é a partir dessa água que Jesus dá o exemplo de como viver esta realidade. E aí a mulher diz lá no versículo 11. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Aí no versículo 12. Certamente não pretende ser maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. E aí Jesus dá uma resposta bem clara e bem objetiva. Versículo 13. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E aí no versículo 15, continuando o diálogo, a mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Então qual que é o conteúdo de tudo isso?
A partir da própria vida da samaritana, Jesus ajuda a descobrir dentro dela uma dimensão mais profunda. Buscar o Evangelho dentro da vida. Por isso, poderá adorar a Deus em qualquer lugar, contanto que a nossa adoração seja em espírito e verdade. E qual é o processo de tudo isso? Jesus e a samaritana passam por mudanças. E aí existe uma condição. O que chama a atenção são o respeito e a confiança que Jesus tem na pessoa a ser evangelizada. Ela não tem medo de revelar o segredo maior de que ele é o Messias. E qual é o resultado de tudo isso? A samaritana percebe que a fonte da água viva está nela. Então o que ela faz? Larga tudo e volta para a cidade. Ela já não depende dos outros para o conhecimento de Deus. Nós podemos conferir esse texto lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 34. E aí há um repasse. A samaritana diz ao povo da cidade, ela vai cantarolando, venham ver, o chamado não consiste em anunciar uma nova doutrina, mas sim em fazer experimentar uma presença. E essa presença é a presença do Cristo. Logo depois também os samaritanos não vão mais depender de alguém para crer, porque eles mesmos viram e experimentaram da água viva. E existe um modelo para tudo isso. Os discípulos foram à cidade e voltaram, mas não converteram ninguém. E aí é um momento importante. A samaritana, ela voltou para a cidade e acabou convertendo muita gente. E eu colocaria aqui para encerrar essa nossa fala de hoje, essa nossa conversa de hoje, 6 perigos que são fundamentais para a leitura bíblica. Então você não pode fazer uma leitura da prisão da letra, que nós chamamos de leitura fundamentalista. Uma leitura da dependência do outro. O outro fez uma reflexão e você vai dizer, eu concordo com o que ele disse. Da visão da ideologia dominante, ou seja, de quem tem uma visão ideológica e passa essa visão para os outros. Uma leitura sem fé. Como que é essa leitura sem fé? De quem não se envolve com Deus e nem com o povo. Ela é uma leitura alienada, é uma leitura ateia. Uma leitura desligada da comunidade. Eu faço uma leitura individualista, saber por saber. Eu quero aprender, mas quero guardar para mim mesmo. Então eu não vou partilhar isso em comunidade. E uma leitura ingênua da vida e da Bíblia. Então são 6 perigos de uma leitura bíblica. Depois nós vamos falar de alguns mandamentos que são importantes para essa leitura bíblica. Eu gostaria agora de deixar aqui um recado para aqueles que estão nos acompanhando. Você pode entrar em contato comigo através do telefone 11 973767519, esse é o WhatsApp, onde aí você pode fazer as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, né? E também algumas críticas aí ao nosso trabalho, porque isso nos ajuda a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Você pode entrar também no Twitter. Você aí que tem o Twitter, entra @sebes2013, né? E você vai falar comigo, vai me seguir aí no Twitter. Também tem a página no Facebook, Edmundo Alves Monteiro, e você encontra a página do Facebook. E aqui no canal do YouTube, Edmundo Alves Monteiro. Então eu espero que eu possa ter contribuído um pouco aí dessa experiência vivida aí nesses últimos 30 anos, por onde eu passei junto aos grupos, as pequenas comunidades, as paróquias, as dioceses, tentando ajudar e contribuir nesta formação bíblica. O próximo tema nosso, nós vamos colocar a moeda perdida, o evangelho lá da moeda perdida. E aí você pode ir nos acompanhando numa sequência. Com esse evangelho nós fechamos a série Abrindo a Bíblia.
E aí a próxima série será a série A Biblioteca do Povo de Deus. Então você vai poder entender um pouco aí como que funciona essa biblioteca. Espero que vocês tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana.